Gente, sempre quando você for aplicar uma cor que o fundo de clareamento esteja acima da cor que você deseja aplicar nas mechas, é mais fácil porque você não vai precisar neutralizar. Por exemplo, a minha morena iluminada, eu quero tonalizar ela na altura de 7. Eu quero fazer uma morena iluminada com 777, com 73, com 744, seja lá qual cor que eu vá usar na coloração 7. O que eu faço para eu não precisar neutralizar? Eu elevo o fundo de clareamento desse cabelo. Eu levo o fundo de clareamento desse cabelo para um 8, porque o 8 eu não vou precisar neutralizar se eu vou querer dar uma cor no 7. Você consegue me entender? O 8 eu não vou precisar neutralizar se eu quero pintar ele de 7, se eu vou tonalizar essas mechas de 7. Então é mais fácil eu elevar esse fundo de clareamento, aplicar a nova cor, em vez de já abrir um fundo de clareamento 7, ter que neutralizar para depois eu ter que criar uma nova cor. Isso vale também quando eu quero tonalizar essas iluminadas no fundo de clareamento 6. Hoje mesmo eu fiz uma morena iluminada aqui no salão, eu levei ele para um 7, quase 8, porque eu ia fazer uma tonalização nele com 6. Como eu ia fazer a tonalização dele com 6, eu não precisava levar ele para um 8 puro, para um 9. 7 para 8 já estava suficiente, porque eu ia tonalizar ele com 6. Então eu não precisei neutralizar nada para eu poder criar uma nova cor. Eu só preciso neutralizar se o fundo de clareamento dele, por exemplo, não passasse do 6. Aí eu ia ter que neutralizar, depois criar uma nova cor. Se eu abro um tom a mais para iluminado, eu não preciso neutralizar. Se eu abro um tom a mais para loiro, eu também não preciso neutralizar. Para loiro, bem de verdade, gente, eu só vou precisar neutralizar mesmo esses cabelos se a minha cliente quiser um cabelo mais bege. Aí eu preciso neutralizar esse cabelo. Caso contrário, não. Mas para os iluminados é muito importante vocês entenderem tudo sobre neutralização, tá? Então vamos lá entender qual as cores que a gente vai usar. Isso só para moreno iluminado? Não, Sidneia, como eu falei, para loiros também quando precisamos neutralizar, ok? Quando precisamos neutralizar. Porque vamos supor, gente, se eu tenho um loiro, que a minha cliente quer ele acinzentado, eu posso passar direto 9.1 em cima do fundo de clareamento 9. Posso passar direto 9.1 e eu vou acabar criando uma nova cor. Só que se eu vou fazer um dourado, por exemplo, e a minha cliente não quer esse cabelo amarelo, aí eu preciso neutralizar. Se eu tenho um 8, por exemplo, eu vou colocar o 8.1, ele vai neutralizar. Se eu deixar ele mais tempo, ele vai acinzentar. Entendem comigo? Então, se eu deixar um pouco mais de tempo, ele vai acinzentar. Mas no caso do 9, se eu deixar muito tempo, ele vai acabar ficando violeta. Então, não vai ser interessante. Eu vou neutralizar ele para daí eu criar uma nova cor. Por que muita gente erra na hora de fazer cabelo dourado? Eu já errei demais para fazer cabelo dourado. Porque a gente pegava um fundo de clareamento que já estava com amarelo e eu passava mais amarelo ainda por cima para intensificar ainda muito mais esse amarelo. E não é assim que funciona. Senão eu acabo intensificando muito, deixando esse cabelo muito mais amarelo e a cliente, de repente, aquele dourado lá da internet que ela vê, ela não vai ficar satisfeita, ela não vai ficar contente, porque aquele dourado da internet está maravilhoso, ele não está amarelo. E o cabelo que você acabou de entregar para ela, ele está amarelo. Então, nesses casos, nesses loiros, vocês fazem sim a neutralização. Diego, como eu faço para tonalizar mechas? Que eu fico perdida na hora que eu abro o meu armário, eu não sei que cor que eu vou usar, que jeito que eu vou usar, eu não sei o que fazer. Então vamos lá. Cabelos mais quentes e cabelos mais frios ou neutros, tá? Esse N aqui é de neutro. Diego, vamos lá. Primeiro nos iluminados. O que é quente, o que é frio e o que é neutro? Quente nos iluminados são aqueles cabelos que são acobreados ou cabelos que são avermelhados, tá? Todas aquelas mechas lindas, maravilhosas, perfeitas, incríveis, de iluminados puxado para o vermelho ou para o laranja, são considerados cabelos quentes. Cabelos que ficam para o marrom ou para um pouco acinzentado são considerados cabelos frios. Eu costumo até colocar eles na mesma bandeja mesmo, os frios e os neutros, porque eu acho eles muito parecidos, tá? Muito parecidos mesmo quando estamos falando de moreno iluminado. Quando eu faço vídeo no meu Instagram,
Dando receita de algum cabelo que eu uso, e eu falo, por exemplo, que eu uso marrom para fazer um cabelo frio, as pessoas já veem assim, mas da onde que marrom é cabelo frio? No moreno iluminado é. E por que que o marrom é considerado frio no moreno iluminado? Porque a cor é aquilo que eu tenho de natural, mais a mecha que eu ponho. Um marrom misturado com preto, um marrom misturado com castanho, ele é considerado frio, sim. Um marrom ele não é considerado frio se eu pego uma tintura e faço uma global. Aí ele é um marrom, ele vai ficar quente na cabeça da cliente, porque ele não tem contraste. Mas se ele tiver contraste, se ele tem cabelo escuro e ele tem mechas marrom no meio, ele é considerado no moreno iluminado frio, sim, ok? Entendam isso. Ele é considerado um cabelo frio ou um cabelo neutro porque ele tem contraste. Ele tem mechas de cabelo escuro e ele tem mechas amarronzadas. Juntando tudo isso, temos um cabelo frio ou um cabelo neutro. Se as mechas fossem avermelhadas, aí sim consideramos que esse cabelo é quente. Diego, tenho lá minhas tinturas, não sei muito como resolver, como eu vou fazer para organizar, para montar a cor que eu vou usar. Quantas gramas eu vou usar disso e quantas gramas eu vou usar daquilo. Agora eu vou solucionar essas dúvidas. Eu não falei que essa aula estava sensacional? Agora eu vou solucionar essas dúvidas para vocês, tá? Diego, vamos lá então como eu faço. Anotem aí. Nas iluminadas, gente, eu sempre preparo 30, no máximo 40 gramas de coloração, ok? Eu sempre preparo 30, no máximo 40 gramas da massa da coloração para usar no cabelo iluminado. Quando eu quero um cabelo quente, a maior proporção eu sempre vou usar os 4 ou sempre vou usar os 6, tá? Sempre eu vou usar os 4, o 7.4, o 6.4, o 6.6, esses são as numerações que eu vou usar em maior proporção. Vou usar junto com eles também dourado. Por que que você coloca dourado, Diego? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vou preparar 20 gramas de 7.4, 20 gramas de 7.4, 10 gramas de 7.3. Por que que eu sempre coloco dourado nas minhas misturas? Sejam elas com corretores, vocês que são meus alunos sabem disso, ou seja ela na própria coloração mesmo. Porque esse cabelo foi descolorido e eu preciso devolver dourado para esse fio que foi descolorido. Quando a gente está fazendo descoloração, ele não passa por um cobre e depois ele vai para um dourado? Se eu já meter uma tonalização em cima desse cabelo sem ter nada de dourado, eu corro o risco de acinzentar esse cabelo pode chumbar. Quantos aqui eu vejo fazendo cabelos que às vezes colocou cobre, eu vou olhar o cabelo está frio, está gelado, mesmo colocando laranja, porque o pigmento não entra, porque ele não aceita. O cabelo precisava deste dourado. Anotem, gente, por favor, tá? Vocês vão precisar assistir essa aula 2 vezes, 3 vezes, para assimilar tudo que está sendo dito aqui, tá? Mas anotem, sempre quem anota aprende mais, tá? Sempre nos iluminados eu preciso colocar dourado para ter essa fixação e esse cabelo não ficar cuspindo os pigmentos. Como que ele cospe os pigmentos, gente? Às vezes você faz uma tonalização no moreno iluminado, na hora que você vai hidratar, parece que você passou um descolorante. Que você enxágua a hidratação, o pigmento sai todo. Por quê? Porque ele não teve fixação, ele não teve esse 3 junto, ok? Quero fazer um cabelo quente, então, sempre vou colocar a maior proporção dessas numerações. Seja 20 gramas de 666, com 10 gramas de 6.3, tá tudo certo. Seja 20 gramas de 6.4 com 10 gramas de 6.3, isso eu vou fazer um cabelo quente. Agora vamos para os cabelos frios. Os cabelos frios eu entro com 7.7, posso entrar com 7.3 também, porque os dourados eu considero eles neutro ou frio. Posso entrar com 7.13, posso entrar também com 7, um 7 não mais, aqui já deu. Então, vamos entrar com 8/3, posso entrar com 8/13. Esse, no caso, vai ser a minha maior proporção, tá bom? Aí, como que eu faço na ausência de, por exemplo, pôr 7.3
colocar mais 7, eu posso colocar 34. Mas se eu for fazer 7,3, por exemplo, eu quero que o cabelo predomine um 7,3. Um loiro médio dourado eu quero que seja predominante nesse cabelo. Então vamos lá, eu ponho 20 gramas do 7,3, 20 graminhas do 7,3, mais 10 gramas do 7/0, tá? Para fazer uma diluição. Diego, quero que ele tenha um leve toque, um brilho mesmo, um shine de dourado com cobre. Como que eu faço? Aí você vem e coloca 5 graminhas, tá? Perceba aqui comigo o que eu vou falar para vocês bem agora. 5 graminhas de 0,34. A cor que eu quero que predomine é a que eu vou colocar em maior parte, 20 gramas. A segunda cor que eu quero que ela dê uma fortalecida ou uma diluída, tanto faz, vou colocar menor parte, 10. Já foi metade da quantidade da primeira. A primeira eu coloquei 20 gramas, a segunda eu coloquei 10 gramas e a terceira, só para dar um brilhozinho, mas não interferir muito na cor, coloquei 5 gramas do 0,34. Esse cabelo vai fixar super tranquilo, porque além desse dourado daqui, tem mais o dourado daqui e mais um pouquinho de cobre. Esse cobre você pode ficar tranquilo, que a quantidade dele é tão pouca que ele só vai ajudar na fixação, mas ele não vai deixar esse cabelo laranja, ele não vai deixar esse cabelo vermelho e esse cabelo não vai fugir do frio, tá? Pode ficar tranquilo. Ok, então, tudo entendido aqui? Como você vai fazer para criar as suas cores dos iluminados? Gente, esse assunto ele é muito simples mesmo. Qual cor que eu quero de desejo final? Eu vou colocar ali maior parte. O que eu tenho que colocar para segurar junto? Um pouco de dourado. Ou, se já tem dourado lá, um pouquinho de cobre no final. E tá perfeito, não tem segredo. Gente, em todas as minhas misturas eu já expliquei para vocês o porquê que eu coloco dourado, então, né? Todas elas eu coloco dourado pela fixação. Nos meus esfumados eu coloco dourado também pela fixação e também para criar mate. E coloco 0,34 quando eu preciso escurecer muito um cabelo. Então, se eu preciso escurecer muito um cabelo para fazer um esfumado, por exemplo, o fundo de clareamento da mecha foi 10, 9, e o cabelo da minha cliente é um 4, aí eu sempre vou colocar 0,34, tá? Lembre-se sempre disso, vocês aqui, meus alunos, já tem lá na aula de esfumado, tá? Nós temos a aula de esfumado, temos todas as tabelas de esfumado, qual cor você mistura para cada fundo natural da nossa cliente. Lembrando que o esfumado ele não tem nada a ver com a cor da mecha, ele tem a ver com a cor natural da nossa cliente. Diego, como que eu faço para ter certeza da cor natural da minha cliente? Parece que é 6, parece que é 5, aqui, tá, gente? Abre aqui e é aqui, tá? É aqui dentro, na raiz, que você vai ver a cor natural. Porque às vezes, olhando o cabelo da cliente, ele parece que é mais claro. O meu cabelo mesmo é um cabelo que engana bastante. Meu cabelo, ele parece que é claro. E ele não é realmente muito escuro. Mas eu acho que se eu deixasse meu cabelo crescer, meu cabelo ia ficar muito amarronzado, quase com cara de moreno iluminado. Então era fácil eu chegar no salão, por exemplo, se eu tivesse um cabelo super longo, e a cabeleireira pensar que eu tinha um cabelo loiro escuro. E não é. Ele ainda é um 5, tá? Mesmo que ele tenha as pontas bem queimadas, a minha raiz não é queimada, tá? Minha raiz ela é escura. Então, quando nós vamos esfumar um cabelo de 4 para baixo, sempre coloca 0,34, porque eu preciso devolver cobre também para esse cabelo. Se o cabelo é do 5 para cima, eu não preciso devolver cobre, só devolvo dourado para esse cabelo e fica perfeito, fica sensacional, tá?